Olá pessoal, eu sou o Bruno Camargo, sou técnico no Rei dos Celulares e hoje eu vou mostrar para vocês um reparo feito na placa de um iPhone XS. A cliente havia relatado que o celular desligou do nada e não ligou mais, e aí ela trouxe para a gente fazer a análise nele. Aí eu comecei abrindo o celular para poder remover a bateria dele e ligar ele no iPower, que é uma ferramenta específica para realizar testes em placas de iPhone, tá? A gente consegue realizar testes através dele sem a necessidade da bateria e visualizar esse teste na fonte, ok? E agora eu vou encaixar o iPower na placa, que é a ferramenta que eu uso para poder ligar o aparelho diretamente na fonte. Ligando ele no iPower, ele já me dá o consumo de 800 mAh, 750 mAh. Esse consumo ele tem que ser zero, porque afinal o celular ainda não está ligado. Então quer dizer que ele está consumindo energia da bateria mesmo desligado. Então é algum problema na placa, provavelmente, tá? Eu vou fazer a remoção da placa do aparelho para ter certeza que não é nenhum periférico, conector de carga, câmera, alto-falante. Está gerando esse defeito, né? Então eu faço o desencaixe aí de todos os periféricos da placa e tiro ela do chassi. Agora novamente eu vou encaixar o iPower e vou confirmar na fonte se ainda existe o consumo. Ó. Como vocês estão vendo, ainda existe consumo de 700 mAh. Então beleza, já sei que realmente está na placa o defeito. Eu vou partir agora para a câmera térmica, né? Levar o aparelho na câmera térmica, que vai me identificar aonde está aquecendo na placa. Se tem um consumo, tem um aquecimento. E a câmera térmica consegue me mostrar aonde é o aquecimento, tá? Eu vou ligar ela aí, ó. Vocês vão ver nesse ponto aí, ó, que ele fica bem focado ali o calor, é naquela região que está aquecendo, tá? É aquela região que está com o problema. Eu viro a placa do outro lado, para confirmar em qual lado que é da placa que está com defeito, né? Já que a placa do iPhone XS tem 2 andares, né? Eu costumo falar que a placa tem 2 andares. É 2 placas coladas uma em cima da outra. Então, olhando no esquema elétrico, eu vi que nessa região tem esse componente aí, ó, que é um CI. E aí eu corto a blindagem para poder ter uma visão dele aí por cima, ó, sem necessidade de aquecer a placa, né? Primeiro eu corto para ter um visual do componente. Aí eu volto com a placa na câmera térmica para poder ter certeza se é ele que está aquecendo mesmo, ó. Como vocês podem ver no vídeo, ó, 126 graus Celsius é ele que está aquecendo, tá? Só que geralmente quando esse componente aquece, o problema não está nele, e sim em algum componente que está na mesma linha que ele. Algum outro componente que está na mesma linha que ele, que está gerando esse defeito. Então eu vou retirar a blindagem aí, ó, eu corto ela. Eu prefiro cortar ela do que aquecer o celular, porque se eu aquecer a placa é muito fácil de danificar ela. Então eu corto a blindagem, removo aí o excesso de ferro que ficou aí, ó, esse metal aí, eu retiro ele para não ter nenhum problema de danificar a placa. E agora eu vou injetar tensão na linha que está com defeito, que está com curto, para identificar qual componente exatamente é que está com defeito. Eu injetando tensão naquele capacitor ali em cima, ó, ele vai aquecer o de baixo. Então provavelmente o defeito é nele, tá? Eu vou injetar tensão no de baixo agora, ó, você vê que o do meio ele aqueceu novamente. Então o problema provavelmente é ele, que está com curto e está aterrando toda a energia que eu coloco na placa. Então eu vou remover ele, ó, com o ferro de solda. Faço uma breve limpeza aí, só para realizar um teste. Esse componente ele é um capacitor, ele serve para estabilizar a linha na saída do CI, tá? Então é muito importante quando eu retiro ele, eu colocar ele novamente, lógico que substituindo por um novo, ok? Conecto a placa novamente no iPower e vou na fonte para ver se consigo startar o aparelho, se ele ainda tem consumo nele também. Agora ligando o iPower, eu consigo ver que ele não tem mais nenhum consumo, tá? Eu vou apertar para ligar o aparelho para ver se ele inicia normalmente. Aparentemente está iniciando normal, só que o aparelho está sem a tela, né? Então eu não consigo visualizar. Mas segundo a fonte, ele está ligando normalmente, fazendo o consumo normal dele ligando. Agora eu coloco o componente de volta na placa, né? Um componente novo, tá pessoal? Como eu disse, é muito importante
colocar o componente de volta na placa, tá? Um componente novo que esteja funcionando normalmente. Como eu disse, esse componente serve para estabilizar a linha na saída do CI. E sem esse componente, a placa não vai funcionar. Ela pode apresentar outros defeitos. Então eu faço uma limpeza aí, já coloquei ele. Vou remover a proteção e vou ligar ele no iPower novamente. Tá aí, ó, conectado a placa, o iPower e a tela, para mim poder fazer um teste, né? Visualizar se o aparelho realmente liga. Vou ligar o iPower e vou ligar o aparelho e ele tem que iniciar normalmente. Aí o aparelho ligando normal, tá? Esperar um pouquinho para ver ele iniciar. Tá aí a placa, ó. Ali é o setor onde foi feito o reparo, ó. E o aparelho ligou normalmente, tá? Esse foi um reparo feito na placa do iPhone XS, aqui no Rei dos Celulares. Ok, pessoal? Muito obrigado por acompanhar esse vídeo e até a próxima.